Capítulo 5. E Jeová falou mais a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que ponham para fora do acampamento todo leproso e todo aquele que tiver um fluxo, e todo aquele que se tornou impuro por meio de uma alma falecida. Quer macho, quer fêmea, deveis pô-los para fora. Deveis pô-los para fora do acampamento, para que não contaminem os acampamentos daqueles no meio dos quais resido. E os filhos de Israel passaram a fazer isso, sim, a pô-los para fora do acampamento. Assim como Jeová falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E Jeová continuou a falar a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel: Quanto a um homem ou a uma mulher, caso cometam qualquer de todos os pecados da humanidade, por cometerem um ato de infidelidade contra Jeová, então essa alma se tornou culpada. E tem de confessar seu pecado que cometeram, e ele tem de devolver o montante da sua culpa no seu principal, acrescentando-lhe também 1/5 dele, e tem de dá-lo àquele contra quem procedeu em erro. Mas se este último não tiver parente chegado a quem devolver o montante da culpa que se devolve a Jeová pertence ao sacerdote, exceto o carneiro da expiação com que fará expiação por ele. E toda a contribuição de todas as coisas sagradas dos filhos de Israel que apresentarem ao sacerdote deve tornar-se sua. E as coisas sagradas de cada um permanecerão suas próprias. Aquilo que cada um der ao sacerdote, isso se tornará seu. E Jeová prosseguiu, falando a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e tens de dizer-lhes: Caso a esposa de um homem se desencaminhe por cometer um ato de infidelidade contra ele, e outro homem realmente se deite com ela, e tenha uma emissão de sêmen, e isso fique oculto dos olhos de seu esposo, e permaneça escondido, e ela da sua parte se tenha aviltado, mas não haja testemunhas contra ela, e ela mesma não tenha sido apanhada, e o espírito de ciúme tenha vindo sobre ele, e ele suspeite da fidelidade de sua esposa, e ela de fato se tenha aviltado, ou o espírito de ciúme tenha vindo sobre ele, e ele suspeite da fidelidade de sua esposa, mas ela de fato não se tenha aviltado, então o homem tem de trazer sua esposa ao sacerdote, e tem de trazer com ela a oferta dela, 1/10 de um efa de farinha de cevada. Não deve despejar azeite sobre ela, nem pôr olíbano sobre ela, porque é uma oferta de cereais do ciúme, uma oferta memorial de cereais, que traz à lembrança o erro. E o sacerdote tem de fazê-la chegar para a frente e fazê-la ficar de pé perante Jeová. E o sacerdote tem de tomar água santa num vaso de barro, e o sacerdote tomará um pouco do pó que venha a haver no chão do tabernáculo, e terá de pô-lo na água. E o sacerdote tem de fazer a mulher ficar de pé perante Jeová, e soltar o cabelo da cabeça da mulher, e tem de pôr nas palmas das mãos dela a oferta memorial de cereais, isto é, a oferta de cereais do ciúme, e na mão do sacerdote deve haver a água amarga que traz maldição. E o sacerdote tem de fazê-la jurar, e tem de dizer à mulher: Se nenhum homem se deitou contigo, e se enquanto estava sujeita a teu esposo, não te desencaminhaste em qualquer impureza, sê livre do efeito desta água amarga que traz maldição. Mas caso te tenhas desencaminhado enquanto estavas sujeita a teu esposo, e caso te tenhas aviltado, e algum homem, além de teu esposo, tenha posto em ti sua emissão seminal, o sacerdote tem de fazer então a mulher jurar com um juramento que envolve maldição. E o sacerdote tem de dizer à mulher: Jeová te ponha por maldição, e por juramento no meio do teu povo, por Jeová deixar que tua coxa decaia e teu ventre inche. E esta água que traz maldição tem de entrar nos teus intestinos, para fazer teu ventre inchar e tua coxa decair. A isso a mulher tem de dizer: Amém, Amém. E o sacerdote tem de escrever estas maldições no livro
e tem de obliterá-las para dentro da água amarga. E tem de fazer a mulher beber a água amarga que traz maldição, e a água que traz maldição tem de entrar nela como algo amargo. E o sacerdote tem de tomar a oferta de cereais do ciúme da mão da mulher, e mover a oferta de cereais para lá e para cá perante Jeová, e tem de levá-la perto do altar. E o sacerdote tem de apanhar um pouco da oferta de cereais como lembrança dela, e tem de fazê-la fumegar sobre o altar, e depois fará a mulher beber a água. Quando a tiver feito beber a água, então terá de se dar que, se ela se aviltou por ter cometido um ato de infidelidade para com seu esposo, então a água que traz maldição terá de entrar nela como algo amargo, e seu ventre terá de inchar, e sua coxa terá de decair, e a mulher terá de tornar-se maldição entre o seu povo. No entanto, se a mulher não se tiver aviltado, mas estiver limpa, então terá de ficar livre de tal punição, e ela terá de ser feita grávida por sêmen. Esta é a lei a respeito do ciúme, quando uma mulher se desencaminhar enquanto estiver sujeita a seu esposo, e ela devera se aviltar. Ou no caso de um homem, ao passar sobre ele o espírito de ciúme, e ele suspeitar infidelidade da parte de sua esposa. E ele terá de fazer a esposa ficar de pé perante Jeová, e o sacerdote terá de cumprir para com ela toda esta lei. E o homem terá de ser inocente de erro, mas tal esposa responderá pelo seu erro.